Olá! Hoje o canal da Revista A Verdade entrevista o deputado federal Ottoni de Paula, deputado eleito aí pelo Rio de Janeiro. Deputado, prazer falar contigo, obrigado por falar conosco. O prazer é todo meu, quero desejar que todos estejam vivendo uma vida abençoada por Deus e que todas as nossas famílias estejam guardadas por Ele também. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Amém. Que avaliação o senhor faz aí nesses primeiros meses do governo Lula, deputado? O que o senhor acha que ele acertou ou o que ele errou? Bem, eu costumo dizer que eu não sou daqueles que torcem pelo quanto pior, melhor, não é? Eu não vou me transformar naquilo que os nossos adversários políticos fazem e são, não é? Aqueles que torcem para que o avião caia só porque não gosta do piloto. Eu torço para que o Brasil dê certo. E se hoje nós temos um governo que não queríamos ter, mas é o que está posto, então eu vou, como parlamentar que sou, como representante do povo do meu estado, do Rio de Janeiro, e como representante também do povo brasileiro, eu preciso dar o meu melhor aqui. Primeiro, fazendo o meu papel como legislador, que é a fiscalização do Poder Executivo. Segundo, fazer o meu papel de oposição. Mas, repito, não uma oposição do quanto pior, melhor, mas uma oposição propositiva, que aponte os erros, mas que também tenha a competência para apontar os caminhos. Respondendo diretamente à sua pergunta, eu entendo que o governo Lula começou muito mal. Começou muito mal a partir do momento em que não consegue abrir o mínimo de diálogo com o Congresso Nacional, que tem a função de governar junto com o Poder Executivo, não é? Esta falta de diálogo imposta pelo PT e pelo próprio governo do presidente Lula, sem dúvida alguma, está fazendo com que, nesses primeiros 5 meses de governo, nada tenha efetivamente acontecido. Nada de importante foi votado até agora nas duas casas, mostrando de que realmente o governo ainda não conseguiu construir uma base mínima de apoio dentro da Câmara e dentro do Senado Federal. Segundo ponto que eu destacaria que está muito ruim no governo são os sucessivos ataques do presidente Lula ao nosso regime econômico, à nossa liberdade econômica, atacando o Banco Central desnecessariamente, politizando desnecessariamente a nossa questão econômica, que na verdade, apesar de 2 anos desta terrível pandemia, vinha muito bem com o ex-presidente Bolsonaro, mas que agora, infelizmente, nós já estamos vendo já uma economia retraída, já o aumento dos desempregos. E por quê? Porque, na verdade, aquele que poderia investir, que é o grande investidor internacional, ou empresário nacional, que poderia também fazer algum investimento, não faz, porque esse investimento ele é baseado na confiança na economia nacional. Então, quando o próprio presidente da República começa a fazer ruídos na área econômica, isso faz com que o mercado se retraia, e o mercado retraindo, a economia também retrai, e com isso nós estamos diante de uma possível recessão já nos primeiros meses do governo Lula. E o senhor está censurado já há bastante tempo nas redes sociais, né, deputado? Qual a sua opinião aí sobre essa sanha do PT em aprovar o PL 2630, e conhecido também nas redes como o PL da censura? Bem, de censura eu entendo. Agora, depois que o ministro Alexandre de Moraes liberou as redes do deputado Zé Trovão, eu me torno agora oficialmente o único deputado federal no Brasil a não ter direito ao uso das redes sociais. Não tive sequer durante a campanha
eleitoral. Mas graças a Deus e graças à vontade do meu povo, do meu Estado, nós fomos reconduzidos com mais 40 mil votos em relação à última eleição. Sobre o PL 2630, é o PL da censura realmente, é o PL do terror, é o PL do horror. E, infelizmente, mais uma vez, nós estamos vendo a interferência de outros poderes nas decisões dos parlamentares. E ficou muito claro nesta retirada de pauta do PL 2630, feita pelo presidente da Casa, Arthur Lira, de que o governo não terá vida fácil, porque bastou o povo se mobilizar nas redes sociais para que os deputados percebessem que, se votasse o PL 2630 como ele está, eles teriam um problema muito grande a responder aos seus eleitores. E por que isso? Porque, na verdade, o PL 2630 ele está fadado ao fracasso porque está muito claro para todos, eu disse para todos, independentemente se são de centro, se são de centro-direita, se são de direita e até alguns da esquerda, mas que raciocinam, que pensam, não é? Que esse PL ele é um atentado à liberdade de expressão. Ele é um atentado também à liberdade religiosa. Ele é um atentado a partir do momento de que problemas de calúnia, difamação ou problemas outros que aconteça na rede social, qual é o fórum hoje para serem resolvidos? É a justiça. Se esse PL fosse aprovado, o fórum seria, na verdade, uma instituição, não é? Um conselho governamental de censura que ia determinar o que é verdade e o que é mentira. Na verdade, se esse PL fosse aprovado, nós teríamos algo que nem no regime militar nós vimos no Brasil. Mas eu tenho certeza que nós já conseguimos enterrar esse PL, mas virá de outras formas. E é por isso que o povo brasileiro precisa estar bem atento. O PL, na minha opinião, como ele afundou, chegou ao ápice do fracasso. Mas ele vai ser agora dividido, subdividido, fatiado, para que, de repente, ele consiga passar por fatias aqui na casa. Mas nós estamos de olho e o Congresso, que é de maioria conservadora, graças a este sucesso que foi a eleição do ex-presidente Bolsonaro, não é? Apesar de não ter sido reeleito, e nós sabemos como que as forças antidemocráticas trabalharam contra a eleição do presidente Bolsonaro, mas ele deixou um grande legado, que foi um Congresso conservador e que não vai permitir que haja nada, nenhum atentado contra a nossa liberdade de expressão ou a nossa liberdade religiosa. Aproveitando o gancho, então, dessa questão do 8 de janeiro, nós temos aí em breve uma CPMI que vai dominar o Congresso. O que o senhor acredita que essa CPMI pode revelar, deputado? Eu acredito que a CPMI vai revelar de que haviam infiltrados ali no dia 8. Eu entendo que, por mais revoltados que estivessem os nossos patriotas, as cenas que nós vimos ali, o vandalismo que nós vimos sendo praticado, não faz parte do comportamento da direita brasileira. A direita brasileira é pacífica. Ela nunca usou das mesmas armas costumeiramente usada pela esquerda, pelos movimentos esquerdistas. Então, eu acredito que nós vamos ter comprovadamente a prova de que houve movimentos praticados pela esquerda de excitação da população que ali estava. Eu não duvido também
de que alguns patriotas que ali estavam se excederam, quebrando, chutando algumas coisas, invadindo, sim, os poderes, os prédios, claro, óbvio, mas excitados ou incitados pela influência de alguns infiltrados que lá estavam. A princípio, o governo não queria a CPMI. Depois que cenas que estavam em segredo por 5 anos, imposto pelo próprio governo, vieram à tona, não restou outro caminho para o governo a não ser apoiar a CPMI. Agora, é claro que nós temos que tomar cuidado, porque o governo escalou pessoas muito competentes na arte do fake news, na arte do engodo, na arte da mentira. Então, eles ainda têm o poder de criar narrativas. Por isso, a direita, a oposição, precisa saber bem controlar a CPMI e, principalmente, o jogo de narrativas falaciosas que tanto a esquerda costuma usar como arma, principalmente em uma CPI ou em uma CPMI. E o STF está com uma vaga aberta aí, né? O presidente Lula ele deve indicar um nome em breve para substituir o ministro Ricardo Lewandowski. O advogado Cristiano Zanin é o mais cotado para assumir a vaga. Qual a sua opinião sobre isso, deputado? Primeiro, é direito do presidente Lula, como presidente eleito, empossado, a colocar na vaga ou indicar para a vaga da Suprema Corte Federal quem ele quiser indicar, não é? Bem, agora, se é ético a indicação do seu advogado particular, isto já tem um outro desdobramento. Eu quero só lembrar que o presidente Bolsonaro foi impedido pela Suprema Corte de indicar de indicar o novo chefe da Polícia Federal, não é? À época, porque, segundo a Suprema Corte, segundo o ministro Alexandre de Moraes, à época, havia uma relação pessoal entre o presidente Bolsonaro e o indicado a chefia da Polícia Federal à época. O delegado Ramagem, né, deputado? Delegado Ramagem, muito bem lembrado. Então, agora, dessa vez, quem está sendo indicado à Suprema Corte, e não é a chefia da nossa polícia, mas é a Suprema Corte, é um advogado do presidente da República. E aí, será que o presidente será impedido a indicar o seu próprio advogado? É claro que não, porque nós já vimos que nesse país, pau que dá em Chico não costuma dar em Francisco. Outra comissão que em breve deve acontecer na Câmara dos Deputados é a CPI do MST. E, por outro lado, por exemplo, a gente vê integrantes do MST dentro do conselhão do governo Lula, além de ocuparem outros cargos no governo, né? E recentemente também a gente viu, por exemplo, o governo PT liberar concessões de rádios comunistas para o movimento. O que esperar, então, deputado, dessa CPI do MST nesse contexto? Bem, primeiro que não dá para o governo acender vela para 2 santos. Não dá. Jesus Deixa eu já só disse fazer que uma ninguém pode correção, ser... deputado, perdão. É rádios comunitárias, não rádio comunistas. Ok. Mas que no final vai ser a mesma coisa, né? Então foi Bem lembrado. um erro seu, mas que no final vai ser tão comunista quanto qualquer coisa. Bem, Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores. O governo precisa definir a quem ele quer agradar.
se ele agrada aqueles que realmente estão fazendo a economia brasileira crescer e que estão dando sustentação econômica ao Brasil, que é o agronegócio, não é? Com todas as suas crises, com todas as suas problemáticas, não é? Mas é o agro que está mantendo a nossa economia acesa, ou o governo apoia aqueles que são inimigos do agronegócio, que é o MST, não é? Não adianta o presidente Lula ficar chateado porque o ex-presidente Bolsonaro é recebido e ovacionado no Agro Show da forma que foi ovacionado. Ele foi ovacionado daquela maneira porque a cada dia o agro percebe que o atual governo não é aliado às suas pautas de geração de emprego e de geração de crescimento econômico advindo do agro. Portanto, naquele momento ali do show, o agro saudou, talvez, o único presidente que mais percebeu a importância do agronegócio e que mais valorizou o agronegócio, dando, inclusive, o direito ao agro, ao fazendeiro, ao empresário do agro, a defender as suas terras, não é? A estar armado para defender-se de possíveis invasões. Então, é óbvio de que o agro vai sentir falta do ex-presidente Bolsonaro. Por quê? Porque esteve aliado com as pautas do crescimento do Brasil. Eu acredito que a CPI do MST vai provar o envolvimento direto, vai provar a simbiose que existe entre o PT e o MST e, consequentemente, entre o governo e o MST. Eu estou certo de que a CPI do MST vai desvendar de que nós estamos diante não de um movimento social democrático, mas nós estamos diante de um movimento criminoso. Nós estamos diante de um movimento que não respeita as leis do país, que não respeita a Constituição Federal, que não respeita a propriedade privada, não é? Por último, agora, eu quero publicamente aqui lamentar que semana passada, há alguns dias atrás, houve um encontro nacional, um encontro importantíssimo, envolvendo empresários do ramo de supermercados do Brasil inteiro. Um dos encontros mais importantes. E você sabe a importância que esta indústria supermercadista tem, principalmente na geração de empregos no país, não é? E eles contavam com a presença de representantes do governo federal, até do presidente Lula ou do presidente Alckmin, e por incrível que pareça, nem o presidente Lula, nem o vice-presidente Alckmin e nenhum ministro participou deste importante evento de negócios, não é? Que mostraria o quão o governo está dando importância a quem gera emprego, a quem faz a nossa economia crescer. Mas na semana seguinte, houve um encontro nacional do MST. E quem esteve lá? O presidente Alckmin, representando o presidente Lula, e mais quase uma dezena de ministros de Estado participando deste movimento, que, aliás, teve saudação a Cuba e teve hinos comunistas e aplausos efusivos ao comunismo.
então fica difícil, né? Está difícil até para quem não é oposição defender o governo quando o governo se mostra mais aliado com este movimento de ultraje às leis brasileiras do que a setores da nossa sociedade geradores de emprego e da boa economia. Nesse mesmo evento também teve aquela trágica encenação de patriotas presos, né, enjaulados. Para encerrar, deputado, gostaria de saber quais são os seus projetos nesse novo mandato. Bem, primeiro é cumprir o meu papel como legislador nesta casa, reeleito pelo povo do meu estado, reeleito pelo povo do Rio de Janeiro. Cumprir o meu papel, que é de fiscalizador do Poder Executivo e de legislador, não é? Não apenas apresentando leis, mas também votando contra projetos de leis que não se encontram de acordo com os anseios da nossa população, principalmente deste eleitorado que me elegeu, não é? Que é de maioria conservadora e de centro-direita, portanto, que acredita na liberdade econômica, que acredita na liberdade de expressão, que acredita na liberdade religiosa. Então, é continuar a fazer e ter a mesma postura que eu mantive durante os meus primeiros 4 anos e, por isso, graças a Deus, eu fui reeleito com mais 40 mil votos, saindo de 120 para 160 mil votos, elegendo meu pai deputado estadual pelo Rio de Janeiro, mesmo não tendo as minhas redes sociais. Agora, eu preciso colocar uma coisa muito clara aqui, e eu preciso fazer isto usando este canal de comunicação tão importante. Eu sempre fui um aliado do presidente Bolsonaro, e eu sempre fui um aliado da primeira hora. Nunca tive um cargo do governo federal, nunca tive um benefício do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque eu entendi que a fidelidade a Jair Messias Bolsonaro era fidelidade ao meu país, porque as pautas que ele defendia eram as pautas que eu acreditava e ainda acredito. Mas como amigo, eu nunca deixei de ser crítico, eu nunca deixei de criticar posturas que o governo do presidente Bolsonaro teve, ou posturas que o próprio presidente teve. Critiquei por muitas vezes algumas atitudes. Por exemplo, critiquei o silêncio de não dizer aos patriotas, quando dava tempo, para que eles saíssem da porta dos quartéis. Critiquei o fato do presidente Bolsonaro sair do país e ir para os Estados Unidos sem dar uma satisfação ao povo. Se bem que depois que nós fizemos essa crítica, o presidente resolveu, então, desmarcar a sua viagem, que seria numa quarta-feira, fazer uma live dando satisfação ao seu eleitorado e ao povo brasileiro que lhe ama, e na sexta-feira aí sim ele foi para a América. Mas eu critiquei também essa viagem dele à América, porque eu entendi que o presidente Bolsonaro deveria ficar aqui no Brasil. Alguém poderia dizer, ou pode dizer, mas ele seria preso. Amigo, faz parte do processo. Aliás, se prendesse o presidente Bolsonaro naquela época, eu lhe garanto que nós teríamos hoje a direita muito mais fortalecida do que estamos tendo agora. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro ficando mostraria de que, primeiro, ele não tinha medo, ele não tinha receio, como ele sempre disse durante os 4 anos de mandato, e mesmo preso, ficaria em solo brasileiro, sendo o maior líder de oposição da história do Brasil. Mas os seus conselheiros entenderam que deveriam aconselhar o presidente Bolsonaro a não ficar no Brasil, a sair do Brasil. Bem, isso trouxe alguns prejuízos
Isso trouxe algumas decepções de parte do seu eleitorado, que ainda respeita o presidente Bolsonaro, que ainda lhe quer bem, mas que naquele momento se sentiu abandonado. Por isso é que eu fiz a crítica, porque eu sabia que a esquerda usaria esta viagem do presidente Bolsonaro contra a sua própria imagem do grande líder que ele é e ele sempre foi. Então, eu estou falando isso aqui só para dizer que eu sempre fui um parlamentar autônomo. Eu sempre fui um parlamentar guiado não pelas benesses do governo, mas um parlamentar guiado pela minha própria consciência. Se durante as minhas críticas ou algumas observações que eu tenha feito, alguém interpretou que eu não fui fiel ao presidente Bolsonaro ou fiel à nação brasileira, eu lamento muito, mas eu tenho consciência que até mesmo nas minhas críticas, muitas vezes não aceitas por alguns bolsonaristas, por alguns colegas, eu as mantenho até hoje, porque as fiz para o bem do presidente Bolsonaro, as fiz para o bem do meu país. Eu não queria ouvir deputados da esquerda e alguns movimentos esquerdistas comparando Bolsonaro a Lula, a época em que ele foi preso e, ao saber que ele seria preso pela Lava Jato, a si mesmo ele não saiu do Brasil, ficou e foi preso. E quando disseram a ele, você sairá da prisão com tornozeleira eletrônica, ele disse, eu não saio porque só sairei com a minha dignidade. A gente sabe o quão ator, não é? É Lula em todo esse processo. Mas eu sabia que a esquerda compararia essa postura de Lula com a postura do meu presidente. E eu não queria que de forma alguma, não é? Essas posturas, ao serem comparadas uma com a outra, a imagem do meu presidente saísse de alguma forma arranhada. Então, eu queria só dar essa satisfação ao povo brasileiro, aproveitando esse canal de comunicação. Eu espero que eu não venha decepcionar a nossa população e espero manter a mesma postura que eu venho tendo, que é não colocar o meu caráter no balcão de negócios da política de Brasília, mas manter a minha consciência limpa, apesar de todos os ataques e de todas as limitações da minha liberdade que eu venho sofrendo até agora. Mas desejo que Deus possa abençoar vocês e desejo que Deus possa abençoar a todo o povo brasileiro. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Está feito o registro, deputado. Já gostaria de agradecer, então, a sua disponibilidade de falar conosco hoje. Alguém me perguntou em uma dessas entrevistas que eu sempre dou aqui a vocês com muita alegria, se eu sou pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Sim, sou pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro pelo MDB. Entendo que nós precisamos dar uma nova opção ao Rio de Janeiro. Alguém também me questionou e se o senador Flávio Bolsonaro vier candidato também a prefeito no Rio de Janeiro. Seria a minha pergunta. Quero responder, eu queria responder com muita clareza. Eu, apesar de ser pré-candidato, torço pelo sucesso do senador Flávio Bolsonaro, mas manterei a minha candidatura como opção da direita conservadora no município do Rio de Janeiro. E caberá ao povo carioca decidir se querem a manutenção do atual prefeito ou se vão escolher entre os outros postulantes que lá já estão. Isto, o fato do senador Flávio Bolsonaro ser candidato e o fato de eu ser candidato não mostra racha nenhuma da direita. Mostra apenas de que o senador
tem as suas postulações, o deputado Ottoni de Paula tem as suas postulações também, e em um eventual segundo turno, é claro que eu jamais deixaria de apoiar o senador Flávio Bolsonaro, e eu tenho certeza que no eventual segundo turno, eu indo para o segundo turno, eu tenho certeza que terei o apoio do senador Flávio Bolsonaro. Então é só para colocar claro de que não há divisão nenhuma, o que há é que nós dois queremos o bem do Rio de Janeiro. E uma demonstração disso é colocar o nome para que a população carioca possa decidir. É claro que até lá muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, mas como os comentários já estão por aí, então eu quero usar esse canal só para desejar, caso o senador Flávio Bolsonaro seja candidato, boa sorte, meu amigo, que Deus te abençoe, porque é isso que eu sei que o senador Flávio Bolsonaro também deseja a esse companheiro que sempre foi seu companheiro e não vai deixar de ser seu companheiro nesse processo eleitoral também. E eu lhe desejo boa sorte também, deputado, na campanha. Muito obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado obrigado pela entrevista. E eu sou o jornalista Anderson Recalte, direto da redação da revista A Verdade, para o Jornal da Cidade Online.